E aí, galerinha, beleza? Estou aqui para mais uma aula de matemática. Me chamo Arisline Silva e na aula de hoje nós vamos estudar as propriedades das raízes. Eu vou explicar aqui para vocês as 4 propriedades dos radicais. Vamos aqui entender os elementos da radiciação, né? Para a gente poder se situar direitinho. Vamos começar aqui por esse N, ó. O que eu tenho aqui se chama índice. Índice, né? O número que eu vou ter aqui em cima da raiz, ele se chama índice. Ó, quando eu olho aqui nesse exemplo, o índice é o 6. Nesse outro, como não aparece, mas eu falei que quando não tem raiz quadrada, como já tem o nome, né? Quadrado, o índice vai ser 2. Quando eu tenho dessa forma, raiz cúbica, né? Aí a partir do 4 é raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta e assim por diante. Aqui, ó, o A, né? Que é dentro da raiz, é o radicando. E aqui, né? Esse Vzinho aqui, que é o símbolo da raiz, ele se chama radical. Tá? Então, aqui, ó, os elementos da raiz é o índice, o radical e o radicando. Aqui, ó, eu tenho um exemplo de radiciação com os números, né? Onde o 2, ó, é o índice, o Vzinho aí do radical, né? O 4 é o radicando e a resposta, né, que é o 2, que se chama raiz. Por quê? Porque 2 vezes 2, né, que é 2 ao quadrado, é igual a 4, que é o inverso da radiciação, é a potenciação. A radiciação, ela é a operação inversa da potenciação. Isso daqui, no caso, é uma potenciação. 4 elevado a 2, ou 4 ao quadrado, né? E 2 elevado à sexta potência. Isso daqui, ó, 4 ao quadrado, é como se fosse 4 vezes 4, né? Que é o 4 duas vezes, que resulta 16. Já a radiciação é isso daqui, ó. Raiz quadrada, né? Quando eu não tenho nenhum número aqui, raiz quadrada. Sempre que eu não tiver o índice aqui, é raiz quadrada. A raiz quadrada de 16 é igual a 4. É uma operação inversa da potenciação. Vou pegar mais um exemplo aqui, ó. 2 elevado a 6, 2 elevado à sexta potência, né? É a mesma coisa aqui. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. O 2, que é a base, ele é multiplicado 6 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu tenho aqui, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, como a radiciação é o contrário, né? Eu tenho aqui que a raiz sexta de 64 é igual a 2. Beleza? Vamos agora falar sobre as propriedades da radiciação. Só ressaltando aqui para vocês que para vocês compreender as propriedades é necessário que vocês tenham um domínio sobre o conteúdo de radiciação. Como se calcular a raiz quadrada de 4, por que a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, quem tem dúvida, é melhor que antes dê uma olhadinha relembrada, né, no conteúdo de radiciação, tá bom? Vamos para a primeira propriedade, que é uma propriedade bem básica,
ela mostra pra gente que se eu tenho a raiz enésima de um número elevado a n, índice e expoentes são iguais. Então, a minha raiz vai ser a base do radicando. Presta atenção aqui, ó. Se o meu índice e o meu expoente são iguais, o meu resultado, a minha raiz vai ser a base do radicando. Deixa eu dar aqui um exemplo para vocês com números, ó. Se eu tenho raiz cúbica de 5 ao cubo, né? Então, aqui o índice está igual a o expoente, então vai restar só o 5, né? A minha raiz será a base aqui da radiciação. Aí, se eu tenho aqui outro exemplo, ó, raiz quadrada de 4 ao quadrado, né? Aqui existe um 2, então esse 2 corta com esse, minha resposta será 4. Se eu tiver raiz sexta de 7 elevado à sexta potência, eu corto aqui o 6 com 6, sobrou o 7. Então, essa é a primeira propriedade da radiciação. Vamos lá para a segunda propriedade, ó. Na segunda propriedade, se eu tenho aqui, ó, raiz enésima de x elevado a m, eu tenho que multiplicar esse índice por p e esse m também multiplicar por p, né? Eu posso fazer isso e não vai alterar em nada. Então, eu vou ter aqui, ó, raiz np de x elevado a mp. A resposta seria a mesma, só que o que eu tenho que ter cuidado é isso. Quando eu multiplicar o índice por p, eu também tenho que multiplicar o expoente por p, ou seja, pelo mesmo número. Da mesma forma, ó, que se eu pegar aqui, ó, raiz enésima de x elevado a m. Se eu dividir por p, eu também divido aqui por p. Ficaria aqui raiz n p m, o expoente mp. Então, eu posso multiplicar ou dividir, né? Mas que seja sempre pelo mesmo número. Um exemplo numérico aqui, ó, de multiplicação, né? Se eu tiver aqui a raiz cúbica de 2 à quinta potência, então eu vou multiplicar aqui por 2. Então, é a mesma coisa de ter raiz sexta, né, elevado à décima potência. 2 elevado... deixa eu dar... Isso eu tenho aqui na divisão, ó, um exemplo, ó. Raiz nona de 27 elevada ao cubo. Aí, se eu resolver dividir por 3 e dividir aqui por 3. Então, minha resposta será raiz cúbica, né? Que 9 dividido para 3 é 3. Aí, 27, 3 dividido para 3 é 1, elevado à primeira potência. Na terceira propriedade, se eu tiver aqui, ó, raiz enésima de A vezes B, é a mesma coisa de ter raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Deixa eu dar um exemplo numérico, ó. Se eu tiver aqui raiz quadrada, né, de 4 vezes 10, raiz quadrada, ela não é comum vir um 2 aqui, mas se você quiser colocar, não tem problema não.
Então, se eu tiver aqui raiz quadrada de 4 vezes 10, é a mesma coisa de ter raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 10. Lembrando do 2 aqui, que ele não é comum aparecer, é mais comum vir assim, ó, raiz quadrada de 4 vezes 10, sem nada. Quando não tem nada, se lê no índice, se lê raiz quadrada, né? Que é a mesma coisa de raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 10. Na quarta propriedade, eu tenho aqui, ó, raiz enésima de A dividido por B. Atenção aqui, ó. Na propriedade 3, né? Eu multiplicando, eu separo. Então, na propriedade 4, eu dividindo, eu também separo. Vai ficar raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Só que vocês só fiquem atentos aqui que esse B, ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Se a gente pegar a calculadora e colocar 5 dividido para zero, ela vai dar erro, né? Vai lá dizer que é impossível dividir e tal. Não dá pra... Pode fazer o teste, pegar qualquer número e colocar dividido por zero, que vai dar erro. É impossível dividir por zero. Então, o denominador de uma fração, ele sempre tem que ser diferente de zero. Nesse caso aqui, o denominador B, né? Ele tem que ser sempre diferente de zero, ok? Deixa eu utilizar um exemplo numérico agora, ó. Se eu tenho aqui a raiz quadrada de 30 sobre 7, né? É a mesma coisa de ter a raiz de 30 sobre a raiz quadrada de 7. Então, galerinha, encerramos aqui mais uma aula de matemática. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo da aula de hoje. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Até a próxima aula.